Você que se confessa salvo, você sabe me dizer quais são as riquezas em Cristo para o cristão hoje? Deus disse a Josué que todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, em Josué capítulo 1, versículo 3. Deus havia dado a terra de Canaã ao povo de Israel. Pertencia a eles por promessa divina. Mas eles ainda não tinham que tomar posse dela, tinham que ocupá-la. A regra dada foi: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Deus nos deu muitas promessas grandes e preciosas. A Bíblia está cheia delas, mas precisamos nos apropriar delas pela fé, pois somente então elas serão realmente nossas. Pense, por exemplo, nas promessas a respeito da salvação. O Senhor promete, repetidamente, que dará a vida eterna àqueles que se arrependerem de seus pecados e receberem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador pela fé. No entanto, a promessa não faz diferença para nós até que reivindiquemos, confiando no Salvador dos pecadores. Vamos dar um passo além. Alguém pode crer genuinamente no Senhor Jesus e ainda assim não aproveitar a segurança da salvação. Por exemplo, ele pode achar que é presunção dizer que é salvo. Então, seguirá em frente em dúvida e escuridão. A palavra promete que aqueles que creem no nome do Filho de Deus têm vida eterna, por exemplo, em 1 João capítulo 5, versículo 13. Mas isto precisa ser reivindicado pela fé para ser aproveitado. Deus se agrada que confie nele. Ele se agrada quando levamos sua palavra a sério. Isto é feito pela fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É honrado quando tomamos posse da mais improvável promessa e as consideramos cumpridas. Certo dia, quando Napoleão estava revisando suas tropas, seu cavalo empinou tão violentamente que o imperador corria o risco de ser jogado do cavalo. Naquele momento, um soldado correu à frente, agarrou as rédeas e acalmou o cavalo do então Napoleão. Bem ciente de quem o tinha ajudado era um soldado de baixa patente, Napoleão disse: "Muito obrigado, capitão." Acreditando em sua palavra, o soldado respondeu: "De que regimento, senhor?" Mais tarde, quando o ex-soldado relatou o incidente a seus amigos, eles riram de sua confiança em crer que agora era capitão. Mas era verdade. O imperador o havia dito e ele havia reivindicado a promessa no mesmo instante. A situação do crente é semelhante. De certa forma, ele pode ser um cristão, ele pode ser um capitão, melhor dizendo, ele pode ser um cristão capitão ou continuar sendo um cristão soldado. Pode aproveitar as riquezas que são suas em Cristo Jesus ou viver em uma pobreza simulada. Podemos ter tanto de Deus quanto desejarmos. Cristo põe a chave da sala do tesouro em nossas mãos e nos pede que tomemos dele quanto quisermos. Se fosse permitido a um homem entrar no cofre principal de um banco, lhe fosse dito que ficasse à vontade e ele saísse de lá com um centavo, de quem é a culpa por ele ser pobre e continuar pobre? De quem é a culpa se os cristãos geralmente tomam porções tão escassas das riquezas gratuitas de Deus? A culpa é apenas nossa, porque a promessa de Deus para nos abençoar é abundante. Efésios capítulo 1 diz que Deus tem nos abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Não estou falando tanto de bênçãos materiais, mas bênçãos espirituais, que muitas vezes nós desfrutando de bênçãos espirituais, sem dúvida, estas outras bênçãos naturais, físicas e materiais vão seguir a sua ordem, como o Senhor Jesus
nos fala no Evangelho de Mateus. Ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas que nós precisamos vão ser acrescentadas.